estudantes, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de redação e dessa vez nós iremos falar sobre a competência 2. Da mesma forma que a competência 1, na competência 2 nós precisamos seguir algumas regrinhas para conseguir alcançar os 200 pontos. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês nos slides. Acompanhe aqui comigo. Então, bonitinho aí, competência 2. O que ela quer? Compreender a proposta da redação, aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento e utilizar o texto dissertativo e argumentativo. A gente vai ver sobre cada um desses pontos agora. Observe. Então, analisando o tema. Saiba identificar a palavra-chave do tema. Dentro da frase temática, que nós já vimos isso em sala de aula, nós sabemos que o tema geral que é proposto pelo Enem, os corretores o chamam de frase temática. Dentro dessa frase temática, a gente precisa identificar a palavra-chave. Então, como assim identificar a palavra-chave? Qual é a palavra de maior importância colocada ali dentro? Porque é em torno dessa palavra-chave que todo o seu texto ele precisa girar. Ah, então eu deixo toda a frase temática de lado? De forma alguma. Mas existe uma palavra que ela é mais importante, existe um termo ali que faz com que todo esse construto dessa problemática gire em torno dele. Então vocês vão pensar: manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Qual ou quais são as palavras-chave dessa frase temática? Controle de dados. Por quê? Porque para que haja a manipulação, primeiro eu preciso coletar os dados desse indivíduo, primeiro eu preciso saber quem é esse indivíduo e para saber, então, eu preciso coletar esses dados dele, né? Então, o controle dos dados, por onde? Pela internet, para só assim, então, eu conseguir manipulá-lo. Então, percebam, aqui eu tenho essas duas palavrinhas-chave, controle de dados, são 3, né? Então, dessa maneira, vocês irão identificar de todas as frases temáticas que vocês se depararem, qual ou quais são as palavras-chave ali presentes. Por que isso? Porque é a palavra que vai ser a causadora do problema, certo? Então, essa palavra-chave, quando ela for identificada, é a palavra causadora do problema geral ali. E é a partir do conhecimento dessa palavra causadora desse problema, é aí que vocês conseguirão pensar em possíveis probleminhas, pensar em possibilidades de resolução desse problema, pensar em formas de desenvolver toda essa problemática. Então percebam que há toda uma seleção de informações, há toda uma construção dessas ideias em volta de apenas uma ou duas palavrinhas que são as palavras-chave do meu texto, ok? Então fiquem atentos a isso. A partir do momento em que vocês identificam essa palavra-chave, o que é ideal que vocês façam? Usem essa palavra-chave na onde? Na tese. Então vai lá construir a tese, vai lá desenvolver a tese lembrando que é aquela parte em que eu preciso apresentar 2 probleminhas, como nós já falamos várias e várias vezes, já traçamos vários exemplos juntos, inclusive dentro de sala, né? Então é aquela frase que é o coração do meu texto, é a frase mais importante. Use essa palavra-chave que você identificou na minha tese. Então, lembrando também mais uma vez que eu só consigo identificar essa palavra-chave se eu sei fazer uma interpretação textual também, né? Então, eu vou olhar para a frase temática, vou interpretar, vou começar a pensar de onde surgiu essa problemática, o que está envolto a ela, e a partir disso, identifico essa palavra-chave, a partir disso, eu construo toda a minha tese, toda a minha introdução, que vai dar ali, que será necessária a apresentação da tese, em que é preciso colocar a palavra-chave ali na tese. Então, veja só um exemplo, tema: a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Que é um exemplo de tese. Como a distribuição de ingressos. Mas vamos primeiro, antes de fazer isso, vamos identificar a palavra-chave aqui dessa frase temática. Então, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Qual é a palavra-chave aqui de toda essa frase temática? Não está muito difícil. Cinema, né? Todo o problema vai girar em torno da questão do
cinema. Então, se eu tenho cinema é cultura, ele não é democrático, logo ele não está sendo para todos. Logo, eu preciso fazer com que isso seja disseminado, com que isso seja distribuído para todas as pessoas, ok? Agora vamos lá para o exemplo da tese. Como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Então, é como se o aluno tivesse colocado da seguinte maneira: dessa forma, é necessária a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Percebam o que usou a palavra-chave na tese, ok? Apresentando o que? 2 probleminhas básicos. Quais são esses probleminhas básicos aí? Ou nem só probleminhas. Aqui no caso ele está pensando em uma forma já de começar a construir o desenvolvimento dele partindo de um pressuposto que possa trazer uma solução a esse problema. Então fazer o quê? Distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinemas, ok? Seguindo, utilizar todas as palavras da frase temática na introdução. O que a gente precisa fazer então? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essas palavrinhas, elas precisam aparecer dentro da sua introdução, todas elas. A palavra-chave vai aparecer na tese. As demais precisam aparecer em algum momento da introdução. Ah, mas por que isso, professora? Porque você, utilizando todas as palavras da frase temática, você vai demonstrar para o seu corretor que você compreendeu completamente o tema. Entenderam? Quando vocês usam apenas uma palavra ou outra na introdução, o corretor vai entender que você está tangenciando o tema. O que é tangenciar? Estou caminhando aqui, o tema está aqui nessa direção. Aí eu estou vindo, de repente eu faço assim, vou para outra. Então a gente não pode tangenciar o tema. Para não tangenciar o tema, o que eu faço? Utilizo, isso é um macetinho, viu? Peguem aí. Utilizo todas as palavras da frase temática na minha introdução. Olha só esse exemplo. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Olha já aqui a palavrinha cinema aparecendo. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto Criar, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da 7ª arte. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja visto o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo às classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais. Que cortou, deixou as causas, aqui. As causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Aqui esse aluno, ele constrói a tese dele a partir desse ponto aqui, ó. Apresentando-se como uma história de parte minoritária da população, haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil. Então aqui ele já apresenta 2 probleminhas, que é ser deficitário e ser excludente. E a palavra cinema, que é a minha palavra-chave do tema, aparece também como quê? Como parte integrante dessa tese, ou seja, a palavra-chave aparecendo na tese. E também ele utilizou todas as palavras da frase temática dentro da introdução. Tranquilos? Seguindo, o que eu preciso também entender dentro da competência 2? Compreender se o tema fala só do brasileiro ou do indivíduo no geral. Então eu preciso saber se eu tenho que manter o foco no Brasil ou se eu posso trazer qualquer outra parte do mundo. De que forma que eu vou observar isso? Eu vou olhar o tema. O tema ele aborda só o Brasil, logo o foco será o brasileiro, ok? Eu vou observar o tema. Se ele não especifica o Brasil, eu vou lá na coletânea. O que são essas coletâneas? Os textos motivadores. Caso tenha mencionado o Brasil, então o foco é o brasileiro, ok? Seguindo, eu olho para o tema.
não especifica o Brasil, eu olho e vou lá para a coletânea, não está abordando também o Brasil, então o foco é o indivíduo no geral, ok? Então eu preciso também, antes de sair escrevendo a redação, antes de sair escrevendo o meu texto, entender que se esse tema ele fala do Brasil, ele fala do indivíduo como um todo, eu posso pegar qualquer parte do mundo e traçar paralelos, comparativos. Ah, então quer dizer que eu não posso falar do indivíduo no geral se o tema citar o Brasil? A não ser que você vá fazer apenas uma comparação, né? Uma forma de trabalhar com o repertório sociocultural, e aí eu quero comparar o Brasil com os Estados Unidos, Brasil com a Rússia, seja lá o que for, aí você pode. Do contrário, o seu foco precisa ser de todo o seu discurso, de toda a sua fala, de todo o seu desenvolvimento, de toda ali a sua construção desse texto, ele precisa ser o quê? O Brasil, o brasileiro, ok? Desde que eu observe, desde que eu analiso, desde que eu tenho condições de entender que o meu tema ele quer que fale apenas do brasileiro, do Brasil, ok? Seguindo aí. Como que eu posso utilizar os textos motivadores? Essa é uma dúvida que vocês têm demais, né? Ah, posso copiar fragmentos? Ah, posso fazer isso? Ah, posso fazer aquilo? A gente vai entender tudo isso agora. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar dados dos textos motivadores, tá? Isso tudo aqui é avaliado na competência 2. Então, eu posso utilizar dados. Não é pegar fragmentos, não é pegar trechos, não é copiar integralmente alguma parte, algum ponto, ok? Eu posso utilizar dados. O que são esses dados? Ah, lá no texto motivador está falando sobre alguma coisa que envolve dados do IBGE. Posso pegar? Pode. Lá está falando que 85% da população é isso. Posso pegar? Pode. É o ideal? Não. Porque se você utiliza somente os dados dos textos motivadores, você vai ter uma nota referente a isso. Seu corretor vai entender que o seu nível de conhecimento de mundo, o seu nível acerca desse assunto, ele não é tão elevado, que você é dependente de algo que já está escrito, que já está pronto para conseguir construir a sua argumentação. Mas pode utilizar os textos motivadores. Mas o que vocês precisam ter em mente é, vocês terão uma nota referente a isso. Depois, ter cuidado para que o texto motivador não te influencie a sair do tema, tá? O que é influenciar a sair do tema? Por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos pegar o tema que está sendo trabalhado ali nos exemplos. Aí vamos supor que dentro dos textos motivadores, eles estão falando muito acerca de só filmes da Netflix. Tá lá falando de filme da Netflix e blá blá blá, e estão falando e aí fala muito assim desses filmes da Netflix e tudo. De repente, você se pega construindo uma redação em que só fala de filmes da Netflix. Ah, mas a questão das plataformas de streaming foram uma forma de democratizar o acesso ao cinema. Ok, não está errado essa lógica, não está errada essa análise. Só que o tema quer que você fale do cinema enquanto algo que é cultural, enquanto algo que as pessoas vão a uma sala para assistir. Estão entendendo? Não simplesmente algo que é para ver em casa, mas que as pessoas possam ter condições de ir em outros locais para adquirir cultura, lazer, enfim, entretenimento, essas coisas. Então é isso que vocês precisam observar. Em muitas situações, os textos motivadores, eles nos influenciam a pensar em outras perspectivas do tema, mas que pode ser que essas outras perspectivas sejam tangentes a de fato aquilo que a frase temática está propondo. E, além de tudo, é o que eu já falei para vocês, é necessário colocar repertório além dos dados do texto motivador. Ok, posso usar os textos motivadores? Posso pegar os dados? Posso, mas vão além. Demonstrem conhecimento de mundo. Quer tirar 200 pontos na competência 2? Demonstre que você tem conhecimento sobre isso. Demonstre que você consegue. Demonstre que você tem conhecimento geral sobre o tema, que você sabe falar sobre outros assuntos, que você leu livros, que você viu séries, filmes e que consegue traçar comparações, paralelos com esses repertórios para deixar o seu texto rico, né? E não apenas aquele texto dependente. Tá, e aí outro ponto que a gente precisa observar dentro da competência 2 é o repertório.
Então, o repertório ele precisa ser legitimado, produtivo e pertinente. O que é um repertório legitimado, produtivo e pertinente? Então, a primeira coisa, ele é legitimado quando ele está ligado a uma área do conhecimento. O que é isso? Não é um repertório que, minha avó falou isso, na época dela era assim. Isso não é repertório legitimado. Repertório legitimado é aquele em que você liga ele a alguma questão geográfica, alguma questão de história, sociologia, filosofia, enfim, algo que de fato é concreto. Então, precisa de repertório legitimado. O seu corretor, quando ele pegar a sua redação, ele vai observar isso. Deixa eu ver como que é o repertório desse aluno aqui. De onde que ele tirou as coisas? Será que é um repertório precário? Porque dependendo do tipo do seu repertório, se ele não for um desses 3 pontos que eu estou mostrando para vocês aqui nos slides, você já vai ter uma nota também referente a isso. Ou seja, uma nota mais baixa. Então, eu preciso de um repertório legitimado, que é de acordo com a área do conhecimento, ligado ao tema, porque pode ser que você tenha um repertório legitimado, no entanto, esse repertório não tem nada a ver com o tema. Né? Então, o tema está falando de A e você vem com Z. Então, eu preciso de um tema, de um repertório que faça referência, que tenha conexão com a temática. Por isso que muitas vezes ficar decorando citações é algo que pode complicar vocês até mesmo nesse ponto. Aí decora a citação, de repente o tema é sobre uma coisa, vamos supor, decorou uma citação sobre educação, aí o tema cai sobre, não sei, agricultura, e aí você quer enfiar essa citação lá dentro do Paulo Freire. Tudo bem, é legitimado porque é ligado a uma área do conhecimento, mas não tem relação com a temática. Então aqui você já perde nota. E é necessário também um tema o quê? Pertinente. O repertório pertinente. O que é esse repertório pertinente? Que ele esteja bem desenvolvido no parágrafo, que ele esteja bem utilizado, que ele esteja conectado, ok? Dentro do seu parágrafo ali que você está utilizando. Tranquilos, meninos? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar mensagem no WhatsApp, tá? Depois nós vamos fazer uma aula ao vivo para poder tirar as dúvidas de vocês, ok? E nessa semana a gente vai também trabalhar com uma redação, beleza? Qualquer coisa eu estou à disposição de cada um de vocês. A qualquer hora que vocês me enviarem mensagem eu irei responder, óbvio, dentro do horário de aula, tá bom? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.